Glória a Deus. Senhor, nós damos graças pela oportunidade de falarmos dos teus dons. Abra a mente de todos nós nessa noite, Senhor, e o coração, para que ao ouvirmos este ensinamento tenhamos a nítida compreensão de que não estamos simplesmente recebendo um conceito intelectual, mas que ao recebermos o ensinamento da Tua Palavra, Senhor, recebemos junto com ela a Tua graça e a Tua presença para executar e operar em nós aquilo que escutamos. Por isso te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, pelo sangue precioso do Cordeiro, afasta com o Teu Espírito todo e qualquer mal que queira roubar a Tua Palavra, ceifar a nossa atenção de receber este ensinamento nessa noite. Sobre todos os que estão aqui no estúdio, sobre todos que nos acompanham, ó Deus eterno, pela televisão, pela internet, que o sangue do Teu Filho Jesus cubra, proteja e que os Teus dons sejam abundantemente derramados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, irmãos. Então, boa noite para você também que nos acompanha. Como o Tatá me apresentou, sou Padre Douglas Pinheiro, sou pároco da paróquia de Nossa Senhora de Fátima em Jandira, na diocese de Osasco. Também sou professor de teologia na Unisal de São Paulo, Universidade Salesiana, onde eu ensino teologia sistemática. Quero hoje meditar com você sobre esse dom do Espírito Santo, que é o dom de ciência. Quando nós estudamos, quando nós tentamos compreender a ação do Espírito Santo na vida do ser humano, nós vamos compreender que o Espírito, quando ele se aproxima do ser humano, ele começa a realizar uma obra. Que obra é essa? A obra de salvação. Todos nós, um dia recebemos a palavra de Deus e pela pregação da palavra, adquirimos a fé, a adesão no Senhor Jesus. E aderindo ao Senhor Jesus, todos fomos chamados ao batismo, ou grande parte de nós recebeu o sacramento do batismo, e na medida em que fomos crescendo, fomos recebendo esta palavra, e a palavra foi gerando em nós a fé, a esperança, a caridade, que são as três virtudes que nós recebemos no batismo. Então a primeira grande obra do Espírito Santo na alma humana é gerar, é implantar estas três virtudes: fé, esperança e caridade. A vida cristã não é outra coisa senão progredir nestas três virtudes. Não é outra coisa. Nós estamos na terra, caminhando rumo ao céu, e tudo o que fazemos deve contribuir para que essas três virtudes se robusteçam. Elas são, vamos usar aqui uma comparação, a musculatura do homem novo, da mulher nova. O batismo gerou em nós esse homem novo, mas esse homem novo vive com o que eu chamaria de dois pulmões e um coração. Os dois pulmões são a fé e a esperança, que vão gerando em nós o hálito de vida, e um coração chamado caridade. A caridade é aquele amor com que Deus nos ama, A primeira carta de São João diz que Deus nos amou por primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E agora, nós na terra não fazemos outra coisa senão gastar uma vida na tentativa de amá-lo em reciprocidade, em virtude do amor que Ele demonstrou por nós, nos dando o Seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Por que eu estou fazendo essa breve introdução? Porque os carismas, os dons carismáticos são aquelas graças do Espírito Santo dadas a nós para contribuir para o nosso crescimento, desenvolvimento na virtude da caridade, especificamente. Mais do que nas outras duas, fé e esperança, embora auxiliem também a robustecer ambas virtudes. Mas, acima de tudo, os carismas são dados para nos fazer crescer na virtude da caridade, ou seja, nós queremos amar a Deus. Santo Agostinho dizia: diante de um amor assim, como não amar de volta? Quem compreende
o amor que Deus tem por nós, quem olha para a cruz e sonda esse mistério com a revelação do Espírito Santo, desejará necessariamente responder a esse amor, amar de volta. O problema é que nenhum ato de amor que nós realizemos dá conta de amar a Deus na medida em que Ele nos amou. Nós nunca seremos capazes de superar ou de pagar aquele amor com que Ele nos amou e nos ama ainda, porque o amor dele é eterno e o nosso, por mais afervorado e dedicado que seja, sempre será humano, e todo amor humano é como o ser humano é, ou seja, limitado, contingente. O Espírito de Deus, porém, vendo em nós, gerando também em nós esse desejo de amar em reciprocidade, ele nos dá um caminho. O próprio Jesus diz em Mateus capítulo 25, todas as vezes que fizerem isso a um destes pequeninos, é a mim que estareis fazendo. Então esta é a chave para se compreender como amar a Deus de volta. Se eu quero amar a Deus de volta, se eu desejo demonstrar a Ele todo o meu amor, dedicar a Ele o meu amor, Ele já declarou: você quer me amar? Você quer devolver esse amor? Você quer dar a contrapartida do amor que eu derramei por você na cruz? Então, eu lhe darei dons, eu lhe darei habilidades, eu lhe darei capacidades. Pegue estas capacidades, estes dons, e sirva aos teus irmãos, edificando-os, amando-os, auxiliando-os. E todas as vezes que você fizer isso por eles, considere como se estivesse fazendo por mim. Isso é fundamental porque os 3 capítulos sobre os carismas, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que são os capítulos 12, 13 e 14, eles são justamente mediados por uma dobradiça, que é o capítulo 13. O capítulo 13 é o hino da caridade. Sem a caridade nós não temos carismas, ou seja, sem amor a Deus e aos irmãos, estes fenômenos nada mais serão do que fenômenos. Em teologia nós diríamos que são manifestações pneumáticas, pneuma de ar em grego, tudo que se refere ao espírito nós chamamos de pneuma. Fenômenos pneumáticos, mas um fenômeno pneumático que não seja colocado para o louvor de Deus e a serviço dos irmãos, não passam disso. São apenas fenômenos, não edificam, não contribuem, enfim, são fenômenos que não agraciam, são fenômenos que infelizmente não se tornam graça. Foram graça do Espírito para a pessoa que os recebeu e exerceu, mas não foram graça na vida da igreja. Ora, a palavra carisma também vem do grego, charis, com certeza já foi dada essa introdução, charis. O fenômeno tem de ser graça, desde o momento em que é derramado até o momento de ser aplicado. Imagine se eu utilizasse, ou recebesse uma palavra de profecia e usasse essa palavra de profecia pura e simplesmente para agredir, para ferir ou para me exaltar, e usando a palavra de profecia como um recurso de status eclesial. Infelizmente, eu estou usando um fenômeno para uma finalidade pecaminosa, um fenômeno que eu recebi como graça, mas que eu não pus a serviço como graça. Ele é um fenômeno pneumático, mas não é um carisma. Então, é necessário ter esta compreensão de que os carismas são dados a nós não porque nós sejamos santos. Não confunda dons carismáticos com dons místicos. Porque aqueles dons místicos que muitos na igreja receberam, e creio que ainda recebam por aí afora, dons de serem estigmatizados, dons de levitar, dons de ter eflúvios luminosos, olfativos, dons de bilocação, dons de abstinência prolongada, como tantos santos da igreja que viveram anos sem nada comer ou beber, a não ser se alimentando com a Eucaristia. Enfim, são fenômenos místicos. Estes dons místicos são dados àqueles que, por santidade, em virtude da sua santidade de vida elevada, recebem esses dons como que confirmações de Deus para aquela santidade desenvolvida. Os carismas não, eles não são dados porque sejamos santos. Ao contrário, eles são dados para que nos ajudem a sermos santos.
Se eu receber um carisma e souber usá-lo, utilizá-lo, aplicá-lo para edificar os irmãos e amá-los, ora, amando-os, usando os carismas, eu cresço em santidade e adquiro aquela santidade que eu não tenho. É essa a distinção entre os dons místicos e os dons carismáticos. Os carismas, nesta lista específica apresentada por Paulo na primeira carta aos Coríntios, são enumerados em 9, que são justamente esses que nós vimos ao longo de todo o seminário, e vamos concluir hoje com o dom de palavra de ciência. É fundamental que nós não reduzamos os carismas a esta lista de 9. Nós estamos trabalhando no seminário com estes 9, porque são os mais evidentes nas nossas orações carismáticas, no nosso movimento carismático e pentecostal de maneira geral, mas a igreja enquanto um todo tem tantos carismas quantas são as suas necessidades. Isso é fundamental. Vamos falar um pouco aqui sobre esse dom de ciência. Primeira distinção que nós temos de fazer é a distinção entre o dom infuso de ciência e o dom carismático de palavra de ciência. Por quê? Todos aqui que fizeram catequese, você que está nos acompanhando e já fez catequese de preparação para a crisma, por exemplo, você recebeu a informação de que a unção com o crisma, além de lhe confirmar o santo batismo, lhe confere 7 dons. Dentre estes 7 dons, um deles é o dom de ciência. Então, o que nós vamos falar hoje não é sobre este dom de ciência que se recebe no sacramento. Este dom de ciência que se recebe no sacramento da crisma é o que nós chamamos de dom infuso de ciência. Ele não é um carisma, embora ele seja um dom. O dom infuso da ciência é aquela operação do Espírito Santo na minha alma que me faz conhecer, daí a palavra ciência, ou seja, de estar ciente, de conhecer. É aquele dom, é aquela operação do Espírito em mim que me faz conhecer, compreender as coisas como Deus as compreende. É um dom que me faz entender como Deus entende. É um dom que me faz enxergar as realidades como Deus enxerga. Em outras palavras, ele não é um carisma, porque ele é um dom que é dado a mim, para a minha edificação, para que eu, sendo santo, aí sim possa edificar os irmãos, mas a edificação dos irmãos, com a efusão do dom infuso da ciência, será uma edificação secundária. Os carismas, na função primária dos carismas, é de edificar. Então, não vamos confundir dom de ciência, dom infuso de ciência, aquele que se recebe na crisma, é conferido sacramentalmente, potencializado já no batismo e confirmado na crisma. O dom por meio do qual o meu coração, a minha mente, são adequados à fé da igreja. Não a fé carismática, que já foi falada, já foi ensinada, mas a fé de toda a igreja. Vou dar um exemplo de operação do dom infuso da ciência. Imagine você estar ali ouvindo uma palestra, uma pregação, ou não necessariamente uma pregação, um programa de uma TV secular. E você está ouvindo uma coisa ali, uma fala, uma conversa, um discurso, e de repente, embora você não seja nenhum teólogo, uma pessoa estudada ou versada nas Sagradas Escrituras, mas de repente, você ouve algo que lhe incomoda de tal maneira que você pensa, olha, eu não sei exatamente o que, mas isto que esta pessoa está falando não está certo. Não está certo. Há algo fora da palavra de Deus, há algo fora da fé cristã. Às vezes você não sabe exatamente apontar, descrever o que é, mas em você há uma operação do Espírito que liga como que um alerta na mente, e você tem um instinto espiritual de que aquilo não condiz com a fé, com a palavra de Deus. Ou seja, você, por graça de Deus, está ciente do que é cristão e do que não é cristão, do que é de Deus e do que não é de Deus, no que se refere ao conteúdo da fé,
a algo numa dimensão maior. Essa é uma operação do dom da ciência. Ou então, um último exemplo. Antes, você, quando sofria, se desesperava. E agora, quando vem um sofrimento, você consegue, como que por um instinto espiritual, entender este sofrimento como um meio de edificação, de aprender lições no Senhor, de crescer em virtudes. Então, você já não entende o sofrimento como entendia antes. Há uma ciência em você que lhe faz conhecer, explorar as realidades, como se você tivesse recebido uma outra mente, uma outra mentalidade, porque de fato é isso que o Espírito Santo realiza em nós. Ele muda a nossa mentalidade para que conheçamos as coisas como Deus as conhece. Operação do dom de ciência. Bom, isso é o dom infuso de ciência, e nós poderíamos falar muito mais sobre ele, mas não é sobre ele que nós vamos falar. O dom sobre o qual eu quero falar é o dom de palavra de ciência. Fundamental colocarmos este termo antes, palavra de ciência, para não confundirmos agora, na nossa explicação, com o dom infuso de ciência. Na introdução geral sobre os carismas, acredito que já tenha sido dito que estes 9 carismas da lista de Paulo em 1 Coríntios 12, eles têm uma tríplice divisão. Nós temos os carismas de poder, nós temos os carismas de cognição ou conhecimento, e os carismas de locução ou palavra. Então, por exemplo, os dons de locução ou palavra são dons que vão se manifestar, terão a sua primeira manifestação na voz. Línguas, interpretação das línguas e profecia. São os carismas de locução. Mas nós também temos os carismas de poder, ou seja, aqueles que são dados na circunstância, fora da atividade humana, se dão para além daquele que recebeu o dom. Curas, milagres e a fé carismática que visa operar tanto as curas quanto os milagres. Então estes são os carismas de poder, os carismas de demonstração do poder de Deus. Nós temos os dons de conhecimento, que são a palavra de ciência, o discernimento dos espíritos e a palavra de sabedoria. Então, estes últimos carismas que nós estamos vendo no seminário se referem a esse bloco, vamos assim dizer, de carismas, de dons de conhecimento. E por que eles têm este nome? Porque são justamente dons que o Espírito Santo dará para que a pessoa seja capaz de conhecer, de saber de algo que ela naturalmente não saberia. Mas não em relação ao todo da igreja, ou à fé, ou ao mundo, ou às realidades espirituais como um todo, como se realiza, por exemplo, no dom infuso da ciência, sobre o qual eu já falei, ou sobre o dom da sabedoria, o dom infuso da sabedoria, que também é um dom que se recebe no batismo ou no crisma. Não. O carisma de conhecimento, ou cognição, são a mesma palavra. Cognição ou conhecimento. Os carismas de conhecimento me fazem conhecer uma realidade muito pontual, muito específica, num momento específico. Então, por exemplo, o discernimento dos espíritos, ele não será como o dom da ciência, que me faz distinguir se algo é da fé cristã ou não, enquanto um todo. O discernimento dos espíritos é o que me fará saber se algo é de Deus, ou da carne, ou do maligno, aqui, agora, neste momento. Na vida de alguém, numa guia de oração que nós estejamos recebendo, numa linha de oração na qual nós estejamos caminhando, na linha que um retiro, um encontro esteja tomando, se nós estamos apenas aplicando as nossas convicções humanas, as nossas estratégias, ou se realmente o Espírito Santo está agindo, ou inclusive se o maligno está sugerindo algo que atrapalha a obra de Deus, enfim. Bom, o carisma de palavra de ciência, como o próprio nome já diz, ele é um carisma que me fará saber, conhecer uma informação que eu jamais saberia se o Espírito Santo não me desse. Agora, atenção,
Não qualquer informação, mas uma informação sobre a vida do outro. Por que da vida do outro? Porque a função dos carismas justamente é de edificar o outro, o irmão, a igreja. Entendem aqui como o dom, a diferença, mais uma diferença entre o dom infuso da ciência e o dom carismático de ciência, de palavra de ciência. O dom infuso da ciência me fará saber de algo em relação a toda a igreja, a toda a fé, inclusive sobre mim, como o exemplo que eu dei do sofrimento. O meu sofrimento eu já não vejo como eu veria antes. Eu já não tenho ciência dele como eu tinha ciência antes. Antes eu tinha uma ciência a partir da carne, uma compreensão a partir da carne, das minhas convicções, ou da educação que eu recebi, ou da criação que eu tive. Agora não, eu vejo como eu aprendi de Cristo a ver aquela circunstância. Isso no dom infuso. No dom da ciência, carismático da ciência, é um dom que é dado para edificar o outro. Apenas o outro. O que eu ganho com o uso do dom de ciência? Bom, eu ganho a oportunidade de eu crescer no amor. Mas o resultado do dom sempre é para o outro. Apenas e exclusivamente para o outro. Então, o dom da palavra de ciência é aquele dom pelo qual eu saberei, por revelação, por inspiração do Espírito Santo, algo que diz respeito à vida de um irmão. Quero fazer uma observação aqui que é fundamental. Quando nós explicamos os carismas, os dons, nós conseguimos fazer a distinção entre eles na explicação. Se não fosse assim, esse seminário não seria possível. Nós distinguimos os carismas uns dos outros para poder explicá-los. Mas é fundamental que você compreenda que essa distinção entre os carismas, ela é possível aqui, na mente, para compreendê-los. Mas ali, na prática, enquanto eles estiverem em operação, com muita dificuldade nós distinguimos um do outro. Na atividade, o Espírito Santo realiza todos eles. Então, num momento de oração, como por exemplo o momento que nós tivemos aqui, antes de eu começar a falar, nós oramos em línguas, e alguns, enquanto oravam em línguas, já ouviam o Senhor e depois proclamaram. Veja, em questão de segundos, em questão de minutos, muitos carismas podem estar em constante operação. Esses 3 carismas de conhecimento, ou de cognição, que são a palavra de ciência, a palavra de sabedoria, o discernimento dos espíritos, eles geralmente estão em constante operação mútua. Constante operação mútua. Ao receber uma palavra de ciência, a pessoa provavelmente receba com a palavra de ciência a palavra de sabedoria. E, ao mesmo tempo, tem de ter o discernimento dos espíritos para poder julgar a fonte daquela palavra que ela está recebendo. Quantas pessoas, quando estão em oração, têm justamente esta dúvida, se aquilo que vem é dela ou de Deus? Muito bem, é o dom do discernimento dos espíritos, somado a mais outro carisma, que é o carisma da fé. De crer que a palavra vem de Deus e saber que a palavra vem de Deus por intervenção do Espírito Santo. Então veja que na prática, discernimento dos espíritos e fé vão atuar juntas, enquanto graças dadas pelo Espírito Santo. Muito bem, a palavra de ciência é justamente este carisma que me fará conhecer a realidade, ponto. Então, orando com os irmãos, ou orando por alguém, ou fazendo uma oração de intercessão, estando com os irmãos presentes ou os irmãos ausentes, o Espírito Santo me pode revelar, mostrar fatos, sentimentos, experiências de vida que uma outra pessoa tenha passado ou esteja passando, muito pontualmente. Coisas que eu jamais saberia se a própria pessoa não me dissesse, ou se Deus não me revelasse. Agora,
saber do fato não me dá necessariamente a estratégia de o que fazer com o conhecimento. Ter uma revelação, às vezes, deixa as pessoas confusas. E agora? Deus me mostrou isso para quê? Muito bem, é a palavra de ciência, é a palavra de sabedoria quem vai direcionar o conteúdo da palavra de ciência. É impossível falar dos carismas sem dar exemplos para ilustrar. Então veja, uma vez, há uns anos atrás, eu fui orar numa casa, não era sacerdote ainda, era seminarista. Fui fazer oração numa casa, onde estava a família reunida, e quando nós chegamos, a família nos acolheu muito bem. Parecia uma família feliz, uma família unida, nos receberam com um sorriso, todos com muito carisma do ponto de vista humano, e nós começamos a orar. E de repente, me começou a vir a palavra de ciência sobre o casal que estava ali. Vinha na minha mente, ou seja, nós costumamos dizer, veio ao meu coração. Nós sabemos que a palavra coração é figurativa. Nós usamos a palavra coração para nos referir à alma, à operação do intelecto, na mente. É aqui que Deus fala, na consciência. A carta encíclica Veritatis Splendor de João Paulo II diz que a consciência humana é aquele lugar onde se encontra o homem e a voz de Deus. É aqui que eu escuto a voz de Deus. Mas como nós associamos cabeça, né, apontar aqui como algo racionalista, como algo que é uma operação meramente humana, nós atribuímos aqui no Ocidente ao coração a faculdade de receber do espiritual. Mas, com bastante maturidade, nós podemos compreender que o coração aqui se refere ao interior, à mente. Começou a vir na minha mente uma insistente palavra: adultério, adultério, adultério. Pensei comigo, lascou. A família toda feliz, bonita, nos acolhendo, e agora me vem essa palavra insistente. Veja, a palavra de ciência, ela é insistente, uma das formas de discerni-la é justamente uma palavra na qual não se estava pensando, ou sobre a qual eu não estava me concentrando. Nós estávamos em louvor, em adoração, pensando no Cristo, pensando no Senhor, atentando às palavras cantadas nas músicas de louvor, etc. E de repente vem uma palavra totalmente fora daquele contexto: adultério, adultério. O Espírito Santo estava revelando que aquele casal, havia entre aquele casal uma situação de adultério. Veja o perigo. Toda a família estava reunida ali. Eu recebi a palavra de ciência. Imaginem só a cena, se eu abro a boca e diz: o Senhor me mostra que um de vocês dois está vivendo em adultério. Os dois iam se pegar no tapa ali na nossa frente. Ia sair sangue, carnificina. Veja como a palavra de ciência sozinha não pode operar. Era necessária uma palavra de sabedoria. Uma palavra de sabedoria. Por discernimento dos espíritos, eu já pude discernir que era realmente uma palavra que vinha de Deus. Então, Deus está falando. O discernimento dos espíritos operou. E me confirmou a palavra de ciência. Agora eu necessitaria usar a palavra de sabedoria. Como falar isso? Ou é para eu falar isso, agora, aqui, neste momento? Senhor, de que maneira eu devo utilizar esta informação, esta revelação que o Senhor está dando? Então veja, obrigado, sem a sabedoria, sem a palavra de sabedoria, unida à palavra de ciência e ao discernimento dos espíritos, eu apenas estaria manifestando uma graça pneumática. É necessário que o dom edifique. E eu me lembro que deixei a oração acabar. Nós conhecíamos muito a senhora, a dona da casa que nos convidou para estar ali. E depois, num outro momento, a sós com ela, eu pude conversar e dizer: olha, como está o seu casamento, como está o seu matrimônio? E ela começou a chorar e eu vi que havia assim uma crise, uma suspeita. E ela disse:
se Deus lhe falou alguma coisa, pode dizer que eu estou preparada. Eu pedi que vocês fossem à minha casa porque eu já não aguentava mais. Mas eu peguei muitas mensagens e coisas do meu esposo e eu tenho certeza que ele está me traindo. Veja, ela, agora sim, tinha uma suspeita, estava preparada para receber essa confirmação. E no momento de passar a palavra, eu disse: filha, realmente Deus falou que o seu marido vive em adultério. Mas vamos orar e vamos pedir agora ao Senhor que nos mostre o que fazer com esta palavra. Então fomos buscar mais uma palavra de sabedoria sobre aquela palavra de ciência. E durante a oração, o Senhor começou a falar com ela em profecia na minha boca. E dizendo: filha, teu esposo está vivendo em adultério e o coração dele já se fechou para você e para a tua casa. Ele irá embora de casa e ficará 3 anos fora, mas uma enfermidade lhe acometerá, e antes que ele feche os olhos nesta terra, ele se arrependerá, e que você tenha o amor sincero de perdoá-lo e recebê-lo, para que ele possa ser salvo antes de fechar os olhos nessa terra. Passaram-se alguns dias depois daquela oração, daquela profecia, aquele homem realmente pegou as malas, confessou que estava em adultério e foi embora de casa. E essa família sofreu muito, mas o Senhor, por misericórdia, os havia alertado com uma palavra de ciência e também com uma profecia. Passaram-se 3 anos, aquele homem descobriu um câncer, que já estava muito avançado, em fase terminal, e a amante, obviamente, não o quis mais. O queria porque tinha saúde. E a esposa traída se lembrou da profecia, acolheu o esposo de volta em casa, cuidou dele, e ele viu que realmente ela o amava, porque só amando muito para perdoar e cuidar um homem numa fase terminal de enfermidade. E ali ela cuidou, ele se arrependeu dos seus pecados, a mulher chamou o sacerdote que atendeu sua confissão, lhe deu a comunhão, e esse homem partiu para a vida eterna salvo. Veja, irmãos, como é necessário que os dons cooperem para a salvação, que eles sirvam para a edificação. E a palavra de ciência nada mais é do que esta informação pontual. Agora, vamos entender como a palavra de ciência se manifesta. Quando nós falamos palavra de ciência, a expressão que está lá no grego, na língua grega, que é a língua em que a carta de São Paulo aos Coríntios foi escrita, a expressão que está lá é logos. Logos, a palavra. Mas palavra, né, a expressão logos, ela pode ser traduzida de inúmeras formas. Nós não estamos falando de uma palavra no sentido escrito. Palavra, logos, é a comunicação. Então, a palavra de ciência nada mais é do que a comunicação da ciência de algo. Essa comunicação ela pode vir de diversas formas. Ela pode vir por uma impressão imaginária, ela pode vir por uma impressão corpórea, ou ela pode vir por uma impressão intelectiva. Vou explicar as 3. Primeiro, uma impressão imaginária. Bom, a impressão imaginária, ela também, por sua vez, pode se manifestar de 2 formas. Em sono ou em vigília. Quantas pessoas dizem sonhar e depois aquilo que sonharam acontece? E quantas pessoas vão me procurar? Padre, estou doidinha porque eu sonho com as coisas e depois elas acontecem. Bom, infelizmente, os sonhos não são, embora sejam fontes possíveis de revelação, eles não são muito confiáveis. Porque se por um lado os sonhos podem ser um veículo de revelação, por outro lado eles também são a mera atividade cerebral durante o sono. Então o nosso cérebro pode resgatar no inconsciente muitas imagens e informações, inclusive imagens de lugares, coisas ou pessoas que nós já nem lembrávamos e até julgamos nunca termos vistos ou conhecido. Mas na verdade estão lá no inconsciente. E é justamente porque estão no inconsciente que nós julgamos nunca ter visto ou conhecido.
senão não seriam inconscientes. A palavra de Deus diz no livro do Eclesiástico, capítulo 34, que os sonhos são nada mais do que a visão do homem se olhando no espelho. Muitos se perderam por acreditarem nos sonhos. Eles são coisas vãs. Então, não aconselho se colocar todo e absolutamente crédito nos sonhos. A experiência carismática ao longo desses anos de ministério me demonstraram o seguinte: as pessoas que recebem muita revelação em sonhos, primeiro, não tem como usar esta revelação, porque se não tem confirmação, se aquilo é uma revelação ou não, este sonho não servirá para edificar ninguém, será um mero fenômeno pneumático e não será um carisma. Geralmente as pessoas só sabem que aquilo é uma revelação depois que se cumpre, mas depois que se cumpriu, já se cumpriu, acabou, já era, não serve mais para absolutamente nada. Na verdade, Deus deseja muito falar conosco, deseja muito. E como as pessoas não param para escutá-lo, ele como que grita e tenta falar com as pessoas naquele momento em que elas estão com a mente, com a alma, com o coração, mais vulneráveis durante o sono. Durante o sono, nós não estamos em atividade voluntária. E é justamente por isso que Deus procura falar ali. Na verdade, Ele está falando ali porque Ele quer falar conosco. Mas Ele quer falar conosco em estado de vigília, acordados. Mas como nós não paramos para ouvir, Ele acaba falando ali. Então, sonhar muito e depois descobrir que os sonhos se realizam, entenda, se você nos está assistindo, ou alguém aqui no auditório vive essa experiência, saiba, Deus deseja dar a você profecias, palavras de ciência e de sabedoria, mas porque você ainda não empregou uma vida de exercício destes dons, então Deus está usando os sonhos para lhe chamar a esta via carismática. Uma época eu acompanhei uma pessoa que tinha muitos, mas muitos sonhos proféticos assim, muitas revelações em sonho. Eu disse, bom, então agora o que você fará é reservar 10 minutos no seu dia para orar em cima daqueles sonhos, buscando uma confirmação de Deus, se aquele sonho era revelação ou não. Aprenda a ouvir a Deus. Nós chamamos isso de locução interior, ouvir dentro. Senhor, eu sonhei com isso. Este sonho, Senhor, é apenas uma ilusão, é apenas a imagem confeccionada pelo meu cérebro e pelo meu inconsciente, ou é o Senhor falando comigo? Se é o Senhor falando comigo, fala comigo que o teu servo escuta. E então a pessoa começou a receber, aí sim, palavras de ciência lúcida, confirmando os sonhos. Então agora ela podia acreditar no sonho, mas não porque o sonho em si mesmo se mostrou confiável, mas porque uma palavra de ciência confirmou. Com o tempo, esta pessoa parou de sonhar, parou de ter sonhos proféticos, porque ela aprendeu a ouvir a Deus em estado de vigília, em estado de consciência, na sua oração. Então Deus já não se viu mais obrigado a falar com ela em sonhos, porque agora ela já sabe ouvir a Deus em estado de consciência. Mas para o estado de consciência, agora já terminou, as revelações, as imagens, o conhecimento imaginário. Depois vem o conhecimento sensível ou corpóreo. Esta mesma pessoa começou a interceder por outros, ou então orar. Orar por parentes, familiares, amigos, e dizer, deixe-me orar com você. E ela começou a orar, e todas as vezes que ela orava por pessoas doentes, ela sentia dores no corpo, em partes específicas do corpo. Eu me lembro uma vez, já lá no meu começo de caminhada, quando ainda estava começando o uso dos dons, e ministrando um momento de oração, com o grupo de oração, senti uma dor aqui na costela, do lado direito, mas me veio como se fosse uma facada. Eu abri até o olho para ver se tinha entrado alguma coisa, e aquela dor aqui me alfinetando, eu disse, mas eu estava bem até agora,
e de repente eu me lembrei do seminário de dons que eu tinha feito alguns meses antes daquela oração. Esta dor provavelmente seja uma palavra de ciência, uma revelação corpórea. E eu no microfone disse: irmãos, alguém está sendo curado de uma dor nas costelas do lado direito do seu corpo. A mulher na frente: sou eu, e levantou a mão e disse: a dor sumiu. E quando ela confirmou, a dor que eu sentia desapareceu. Veja, não era uma dor minha, era a dor de outro, que Deus me fez sentir para saber que o outro estava sendo curado. Isso é muito comum. Quando você, em oração de intercessão, quando dobra os joelhos para orar por um filho, uma filha, um genro, uma nora, um amigo, um parente, de repente, lhe começam a vir lágrimas, um choro. Você chora, e tem a impressão de que aquele choro não é seu, porque você estava controlado, mas de repente começou a chorar. Bom, podem ser duas coisas. Primeiro, dom das lágrimas, Deus lhe ajudando a orar. Segunda coisa, ao orar por aquela pessoa, você pode estar recebendo o choro que ela tem chorado, uma revelação. E ao se aproximar desta pessoa, ao telefonar, ao mandar uma mensagem, dizer: fulano, você está bem? Ah, olha, eu estou. Não, você tem chorado muito. Pode apostar que provavelmente a pessoa lhe vai confirmar. Ela pode se fazer de forte para muitos, mas a Deus ela não engana. Você que estava orando por ela, terá a revelação de que ela tem chorado. Enfim, você ao orar por uma pessoa, pode sentir a dor que ela está sentindo, a angústia que ela está sofrendo, as aflições pelas quais ela está passando, e isso pode acontecer fisicamente. É necessário que ao sentir, se proclame. Mas, assim como os sonhos, as sensações corpóreas também ainda são uma revelação, uma palavra de ciência num estágio ainda muito primitivo. É necessário progredir. É necessário progredir para que elas deixem de ser apenas imaginárias e corpóreas e se tornem intelectivas. As imaginárias, eu falei do sonho e esqueci de uma, me perdoem. As imaginárias também podem ser em sono, como eu disse, em vigília. Aliás, em vigília, acordado. Por exemplo, uma vez eu fui orar por uma pessoa e me vinha à mente uma imagem, uma figura. Apenas uma figura. Uma seringa com uma agulha grossa na ponta. E eu ficava: meu Deus, o que é isso? Que seringa é essa? E eu só via a seringa. A seringa. Falei: bom, eu vou perguntar. E eu disse: minha senhora, nós vamos orar na sua casa. O Senhor me dá a imagem de uma seringa com uma agulha muito grossa. Isso lhe diz alguma coisa ao seu coração? E a senhora começou a se emocionar. E ela explicou: eu tenho uma doença já há 15 anos, que os médicos disseram que não tem cura, mas tem tratamento. Não me lembro agora o nome da doença, que não é uma dessas comuns que nós conheçamos. E ela disse: eu tenho que todos os dias tomar uma injeção, que é caríssima e dolorosa. É uma agulha grossa. E aquilo é muito doloroso e é um remédio bastante oleoso. Então, eu vivo há 15 anos sob o jugo dessa dor. Eu disse: minha senhora, se Deus me mostrou essa imagem, se Deus está mostrando esta injeção, é porque algo em relação a ela Ele quer fazer. A senhora tem fé para ser curada? Nós vamos orar e pedir cura. Veja, palavra de ciência, desejando ser acompanhada de outro carisma, que é o da cura, que por sua vez reivindica o carisma da fé. Nós oramos por aquela senhora e pedimos a cura e proclamamos a cura com fé. E ela disse: eu creio nessa cura. Semana que vem eu tenho uma consulta marcada e eu vou pedir ao médico que repita os exames. E para a glória de Deus, ela repetiu os exames e a doença que não tinha cura absolutamente havia sumido do corpo daquela mulher. O Senhor a curou. E veja, a palavra de ciência veio em forma de uma imagem.
Mas perceba como a imagem pela imagem não nos dá ainda muito instrumental sobre o que fazer, como falar, assim como o sonho. Então é necessário progredir na palavra de ciência até que ela chegue ao seu grau perfeito, que é o grau intelectivo. Vocês com certeza já viram pessoas ministrando oração que simplesmente vão ministrando e vão falando revelações, coisas muito específicas que fluem naturalmente. Essas pessoas já chegaram a uma intimidade com o uso deste carisma, uma intimidade tal que lhes permite fluir. Vamos pegar agora aqui na Bíblia um caso do carisma de palavra de ciência em exercício na comunidade primitiva. Pegue Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Uma das minhas passagens prediletas para exemplificar o carisma de palavra de ciência. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, é a narrativa sobre a astúcia de Ananias e de Safira, que quiseram enganar a Pedro. O capítulo anterior, que nós não vamos ler, o capítulo 4, deixa claro que os primeiros cristãos, eles vendiam todos os seus bens e punham em comum, e punham aos pés dos apóstolos. Esse era o procedimento normal. Porém, este casal, Ananias e Safira, tomaram uma atitude diferente. Vamos ver o que aconteceu e veja como o carisma de palavra de ciência alertou toda a comunidade cristã de Jerusalém. Um certo homem chamado Ananias, de comum acordo com sua mulher Safira, vendeu um campo. E combinando com ela, reteve uma parte da quantia da venda, levando apenas a outra parte, depositou-a aos pés dos apóstolos. Veja, eles combinaram em enganar ocultamente os apóstolos, dando apenas uma parte do terreno. Versículo 3. Pedro, porém, disse: Ananias, por que tomou conta Satanás do teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e enganasses acerca do valor do campo? Veja, como Pedro sabia que o diabo tinha entrado no coração de Ananias para que eles mentissem sobre o valor do terreno? É uma informação que Pedro jamais teria se Ananias e Safira não tivessem dito, ou se o Espírito Santo não tivesse revelado. Versículo 4. Acaso não podias conservar sem vendê-lo? E depois de vendido não podias livremente dispor dessa quantia? Por que imaginaste isso em teu coração? Não foi aos homens que mentiste, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu morto. Apoderou-se um grande terror de todos os que o ouviram. Uns moços retiraram-no dali e levaram-no para fora e o enterraram. Depois de umas 3 horas, entrou também sua mulher, nada sabendo do ocorrido. Pedro perguntou-lhe: dize-me, mulher, foi por tanto que vendeste o vosso campo? Respondeu ela: sim, por esse preço. Replicou Pedro: porque combinaste para pôr à prova o Espírito do Senhor? Estão ali à porta os pés daqueles que sepultaram teu marido. Hão de levar-te também a ti. Imediatamente caiu aos seus pés e expirou. Entrando aqueles moços, acharam-na morta, levaram-no para fora e a enterraram junto de seu marido. Vejam, a palavra de ciência. Ninguém pode enganar ou mentir para o Espírito Santo. Certa vez, para concluir, dando um último exemplo do carisma de palavra de ciência, nós estávamos orando sobre uma moça que todas as vezes que oravam por ela, num determinado grupo de oração, ela caía e surtava, gritava e se debatia, e as pessoas do grupo de oração viviam orando, repreendendo, enfim, mas aquele surto, aquela manifestação não passava. Então trouxeram a mim, na minha paróquia, e disseram: padre, toda vez que nós oramos por ela, ela cai endemoniada. Eu disse: bom, vamos orar. Comecei a orar, e ela caiu e começou a surtar e se debater. Eu disse: bom, isso aqui não é demônio. Veja, discernimento dos espíritos. Falei: isso aqui não é demônio. Comecei a orar e vi que, na verdade, ela estava surtando psiquicamente. Algo no emocional dela estava afetado. E fui orando em línguas, buscando o Senhor na minha alma, e de repente,
o Senhor começou a me usar em palavra de ciência, com bastante intelecção, dizendo: filha, crê no Senhor, porque o estupro que tu sofreste aos 12 anos de idade, hoje todos os efeitos dele podem ser cancelados pelo sangue de Jesus. Por que você se sente culpada, filha? Quando na verdade o pecado não foi teu, mas abusaram da tua infância e da tua inocência. Não te culpes, eu, o Senhor teu Deus, lhe perdoo. Veja, a forma da fala saiu como forma de profecia e uma revelação muito específica de algo que ela não contava para ninguém porque tinha vergonha. E todas as vezes que ela recebia oração, a culpa que estava nela era tão grande por ter sido estuprada, que ela se sentia indigna de receber oração, imposição de mãos, e inclusive tinha muito medo de que aquilo fosse revelado num lugar público, em que a mãe estivesse perto, em que algum familiar estivesse perto. Enfim, ela possuía um trauma interior. E ao falarmos sobre este estupro, ela imediatamente surtou ainda mais. Nós fomos ministrando perdão, acalmando. Eu atendi depois aquela moça e ela passou a receber oração muitas outras vezes, já sem complexo de culpa, curada pelo efeito da palavra de ciência. Irmãos, nós precisamos desse dom. Esse dom é valioso, é um dom precioso, e nós somente veremos ele em operação se pedirmos ao Senhor. É o Senhor Jesus quem nos dá este dom para a edificação de toda a igreja. Vamos orar, vamos ficar em pé. Senhor nosso Deus, graças nós te damos pela efusão do teu Espírito Santo. Nós te pedimos, venha em nosso auxílio nesta noite, sem demora. Apressa-te, Senhor, em nos socorrer. E vem falar conosco, Senhor. Quantas necessidades nós temos. Quantas confirmações nós desejamos receber. E se o Senhor desejar, o Senhor pode revelar os teus mistérios agora. Porque diz a tua palavra em 1 Coríntios 14, que se alguém entrar no nosso meio e tiver os segredos do seu coração revelado, ficará encantado, emocionado, surpreendido, e dirá: realmente Deus está no meio deste povo, porque não havia outra possibilidade de saberem dos segredos do meu coração, se não fosse a revelação de Deus. Por isso nós pedimos agora, Senhor, vem habitar no meio de nós, e vem falar conosco conforme a tua vontade, com dons de palavra de ciência. Senhor, e quantos estão aqui que gostariam de te servir, e que, aleluia, já têm recebido inclusive palavras de ciência na sua oração pessoal, quando intercedem por pessoas. E enquanto eu ia fazendo essa pregação, dando esse ensinamento, os irmãos e algumas irmãs aqui também receberam entendimento sobre aquilo que estavam sentindo e já não compreendiam. Graça nós te damos, Senhor, porque hoje, se alguém entrou confundido, sairá esclarecido pela força desta palavra.